Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de direcionamento para a gente. Então já me sigam aqui no YouTube e também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. Este projeto só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, nunca duvide disso. Senão, eu não seria tocada por Deus a me mover neste projeto. O tema do vídeo de hoje é: ouça e acredite no que o Espírito Santo está te falando. Com o tema de hoje, Deus nos ensinará sobre qual é o objetivo do Espírito Santo, como e por que ouvi-lo. Saberemos também distinguir entre o que é um direcionamento de Deus e o que não é. E saberemos também se o Espírito Santo está disponível para todos, já que alguns não ouvem. Hoje começaremos meditando em João, capítulo 14, versículo 15 até o 19. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado, que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele permanece com vocês e estará com vocês. Eu não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a vocês tudo o que eu lhes tenho dito. Jesus peregrinou aqui nessa terra há 2025 anos atrás, durante 33 anos. E nós sabemos do grande propósito de Jesus e da possibilidade que ele nos deu da salvação. E não só da salvação, mas a possibilidade também de nos relacionarmos com Deus, onde o pecado não seria mais um empecilho entre Deus e nós. Jesus é a palavra que se fez carne e armou tenda entre nós. Então, durante esse tempo de peregrinação aqui, ele ensinava, ele capacitava os seus 12 discípulos acerca da palavra. E não só aos seus discípulos, mas também a toda aquela multidão que o acompanhava. E Jesus nos garantiu, nos mostrou que a palavra de Deus, ela é frutífera, não é uma palavra morta. Mas Jesus operou grandes milagres através da fé das pessoas, através da fé na palavra de Deus. E Jesus, ele é tão perfeito, Deus é tão perfeito, que mesmo aqueles que não acreditavam, Jesus mostrava que a palavra nunca voltava vazia, que céu e terras passariam, mas a palavra de Deus não. Jesus nos mostrou então o quão grande é a palavra, o poder e a força que ela tem, e que através delas grandes milagres poderiam acontecer. Jesus nos mostrou que até mesmo além do alimento físico, a palavra ela era fundamental para nos mantermos vivos. Jesus nos mostrou que a doença ela poderia ser curável, que nós teríamos a autoridade e o poder de repreendermos espíritos malignos, que eles não teriam poder nenhum sobre nós. Jesus nos mostrou que, através da palavra, nós encontraríamos nosso propósito, um sentido para a nossa vida e todas as outras coisas que nós vemos na Bíblia e que já foram abordadas em muitos dos meus vídeos. Quando Jesus completou a sua missão, depois de ele ser crucificado, ter ressuscitado no terceiro dia, Jesus, como ele se importava muito conosco, ele nos amava, ele sabia do quão importantes nós éramos para ele. E para que a gente não ficasse sem assistência, sem essa palavra diária, sem o direcionamento na caminhada terrena, Jesus nos deixou o Espírito Santo, que nos convence do bem e do mal, e que muitos chamam aí de consciência. Então,
O Espírito Santo, ele faz o papel de Jesus. Ele faz o papel que Jesus fez aqui durante a sua peregrinação. Jesus capacitou os seus discípulos. Então, da mesma forma que Jesus estava ali do ladinho dos seus 12 discípulos, daquelas multidões, ensinando, o Espírito Santo, ele faz esse mesmo papel e ele está dentro de nós. Então, é muito importante nós sabermos que nós não estamos sozinhos. Jesus nos deu esse direcionamento diário e sempre, em qualquer decisão que tomarmos, em qualquer aflição que estivermos passando, em qualquer momento, o Espírito Santo, ele vai estar de prontidão para nos dar um conselho, para nos consolar, para ser o nosso advogado, como está aqui na palavra. Então você pode pensar aí, mas Fabíola, se o Espírito Santo é nosso advogado, ele está nos defendendo contra quem? O Espírito Santo, ele não está nos defendendo contra o mal, mas contra a nossa carne, que é facilmente manipulada pelo mal. Então, nós temos essa defesa diária. O Espírito Santo, ele sempre nos falará uma palavra de bênção, ele sempre nos direcionará, ele sempre nos convencerá do bem e do mal, será nítido para você. Ele te revelará o seu propósito. E algo interessante que é válido dizer também é que esse projeto mesmo, onde eu falo de Deus, ele nasceu por insistência do Espírito Santo. Que depois de eu perguntar a Deus sobre o meu propósito, Deus me revelar através da Bíblia, até que eu volte aí, dedique-se a ler, encorajar e ensinar, que está lá na primeira carta a Timóteo. Depois que Deus me revelou meu propósito, eu li um versículo na Bíblia, estava até lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu entendi. E como eu tinha muita dificuldade de entender a palavra de Deus, e a partir daquele momento eu entendi, para mim foi um grande ganho, assim. Sabe quando a pessoa fica alucinada? Porque eu tinha dificuldade naquilo e eu sabia que aquilo era um grande marco. Deus tinha abrido meus olhos para aquela mensagem. Então, o Espírito Santo, ele ficou me incomodando. Fabíola, por que você não vai lá e grava um vídeo e fala acerca do que você entendeu? Você mostra para mais pessoas sobre a importância dessa palavra. E ele ficou me incomodando mesmo, sabe? Me cutucando. Até que eu tomei a decisão de gravar o primeiro vídeo e a partir daí eu nunca mais parei. Então o Espírito Santo também, ele nos revela, ele nos aproxima do nosso propósito, além de nos direcionar e de nos convencer do bem e do mal. Olha o que nos é dito lá em Lucas, capítulo 22, versículo 7 até o 13. Chegou o dia dos pães sem fermento, quando deveria ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Jesus então enviou Pedro e João dizendo: vão e façam os preparativos para comermos a ceia de Páscoa. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Jesus lhes disse: eis que, ao entrar na cidade, virá ao encontro de vocês um homem carregando uma vasilha de água. Sigam-no até a casa onde ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre lhe pergunta: onde está a sala onde poderei comer a ceia de Páscoa com os meus discípulos? Ele vai lhes mostrar uma sala grande com almofadas no andar de cima. Preparem aí. Eles foram e encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a ceia de Páscoa. Jesus aqui, ele deu uma ordem clara para João e Pedro. Ele deu as coordenadas, o direcionamento de onde eles iriam ter a ceia da Páscoa. E devido à obediência de João e Pedro, eles seguiram todos os passos, todas as coordenadas de Jesus e eles chegaram no lugar onde seria a ceia e encontraram tudo conforme o que Jesus havia dito. Jesus, da mesma forma, ele nos dá esse direcionamento através do Espírito Santo, isso todos os dias. E se nós tivermos a obediência de seguir, de acreditar em tudo que nos é dito em espírito, nós veremos milagres acontecer. Tudo que Jesus nos revelar, nos falar com antecedência vai acontecer.
Porque Jesus, o Espírito Santo, ele sempre nos falará da verdade e não da mentira. E algo muito interessante que aconteceu aqui no Evangelho que eu acabei de ler e que acontece através do direcionamento que o Espírito Santo nos dá todos os dias, é que o Espírito Santo ele nos revela as coisas, os acontecimentos com antecedência. Então, se você seguir todas as coordenadas, os direcionamentos, o que o Espírito Santo vem te falando, você saberá de coisas com antecedência. Ele te revelará o seu propósito, te dará visões do seu propósito com antecedência. Várias vezes Deus já me revelou, através do Espírito Santo, algumas visões de futuro. E isso eu vejo como algo de muita importância, porque de certa forma, Deus ele está nos impulsionando, nos instigando, né, a continuar, porque Ele sabe aonde a gente vai chegar. E muitas vezes nós desistimos, nós desanimamos na caminhada, e Deus nos dando essa visão é uma maneira de falar pra gente: continua, meu filho, olha aonde você vai chegar, olha o grande plano que eu tenho para você aí. E eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho, né, que foi fruto aí do Espírito Santo e que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, que o Espírito Santo ele nos revela as coisas com antecedência, que foi uma vez eu estava em cima da minha moto e aí o Espírito Santo ele soprou dentro de mim assim: Fabíola, por que você não doa X valor para aquela pessoa? E aí eu relutei a princípio, porque eu estava apertada. Eu falei: não tem condição de doar esse valor. E eu falei com Deus assim: meu Deus, se o Senhor quiser que eu doe esse dinheiro, que o Senhor me mostre. Na minha frente tinha uma lotação e no outdoor da lotação estava lá os exatos valores, né, que Deus havia me pedido para doar. Então eu fui até a casa dessa pessoa e deixei o dinheiro lá com ela. E eu não me recordo se foi no mesmo dia ou se foi dias depois. Essa pessoa que eu doei esse dinheiro, ela voltou, bateu na porta da minha casa e me agradeceu, porque ela disse que essa doação foi a resposta de uma oração que ela tinha feito para Deus, pedindo os exatos X valor que eu doei. Então o Espírito Santo, ele sempre nos mostrará e nos instigará a fazer as coisas de Deus, de viver conforme os princípios de Deus, que são frutíferos, que vão nos trazer paz, que vão nos trazer prosperidade, que vão nos fazer viver o nosso propósito. Se você, assim como João e Pedro, seguir as coordenadas, tudo que o Espírito Santo te disser, tudo que Jesus te disser através do Espírito Santo, você verá os milagres acontecendo. Nenhuma palavra soprada dentro de você será em vão. Todas serão frutíferas, todas acontecerão e até além das suas expectativas. E mesmo se você não acreditar, como Deus ele é muito perfeito, Deus vai te mostrar que a palavra dele não falha, tá? Que a palavra dele nunca volta sem um milagre, que a palavra dele não é vazia, que a palavra dele não é morta. Então tá, Fabíola, você disse que nós temos que ouvir, acreditar e seguir em todos os direcionamentos, em tudo que o Espírito Santo nos fala. Mas como distinguir se essa voz que eu estou ouvindo aqui dentro é algo formado, é algo criado por mim ou se é um direcionamento de Deus? A resposta está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 até o 22. Talvez você pergunte em seu próprio coração: como vamos distinguir se uma palavra é ou não palavra de Javé? Se o profeta fala em nome de Javé, mas a palavra não se cumpre e não se realiza, trata-se então de uma palavra que Javé não disse. Tal profeta falou com presunção, ou seja, com certeza, não tenha medo dele. 3 coisinhas muito importantes sobre o Espírito Santo que você tem que saber para distinguir essas vozes, o que você ouve dentro de você, essa voz sua da consciência, é que quando o Espírito Santo ele falar com você, todas as outras vozes elas serão silenciadas. Como assim, Fabíola? Você pode estar no show do Alok. Sabe o Alok, aquele DJ?
Você pode estar lá. Se o Espírito Santo ele te der alguma coordenada, se ele falar alguma coisa com você, você vai ouvir dentre todo aquele barulho. Então, será algo claro. Você não terá dúvida. Outra questão muito importante também é que às vezes você pode ter ouvido aí dentro de você, você pode ter pensado: ah, Deus me disse que talvez eu deva fazer tal coisa. Se dentro de você algo disse que talvez você deveria, não é voz de Deus, não é Deus falando com você. Porque Deus não trabalha com talvez, com achismo. Deus é certeza. Ou é vai ou é volta, ou é sim ou é não. E algo muito interessante que é válido dizer aqui também, que quando você pede um direcionamento para Deus, mesmo que Ele não te responda, o silêncio também é resposta. O silêncio nos mostra que nós não devemos mover, né? Não se mova, permaneça no mesmo lugar. Então, o silêncio nessa caminhada com Deus, durante esse tempo, ele me ensinou que o silêncio também é resposta. Outra questão também. Vamos supor que você diz aí que ouviu o Espírito Santo te falando que você deveria eliminar alguém. Se você ouviu alguma vez isso, você acha que Deus te falou isso, não foi Deus que te falou também. Por quê? Porque Deus nunca falará algo para você que vá contra os princípios dele. Então, se vai contra a palavra, lá um dos mandamentos é: não elimine ninguém, para não falar outra coisa. Então, certamente não foi Deus que te falou. Você pode pensar: nossa, Espírito Santo, Deus está me falando aqui que para eu sair dessa situação aqui do meu relacionamento, eu vou ter que cometer um adultério, vou ter que trair o meu marido. Não foi Deus que te falou também. Por quê? Porque Deus ele preza pela família. Família para Deus é muito importante. E um dos mandamentos de Deus também é não cometa adultério. Então não é Deus falando com vocês. Nós temos que prestar muita atenção nisso que a gente acha que Deus está falando, para não colocar palavras na boca de Deus que ele não falou. Nada que vá contra os princípios de Deus, o Espírito Santo ele vai te falar. Então, esses são desejos da carne, né? A carne ela é altamente, facilmente manipulada aí pelo mal. Mas o direcionamento de Deus ele é claro e não vai contra os princípios dele. Então, recapitulando aqui, quando o Espírito Santo falar com você, pode ter certeza que ele não falará, ele não te revelará nada que vá contra os princípios de Deus. Quando ele te revelar algo, quando ele falar com você, será claro. Não tem achismo, né, com Deus. Você conseguirá distinguir dentre todas as outras vozes, porque será uma palavra clara, com presunção, ou seja, com certeza. O profeta falou com presunção, ou seja, com certeza, assim como disse aqui a palavra: não tenha medo. Não tenha medo de se mover, de acreditar naquilo que o Espírito Santo está te pregando, porque vai acontecer. As coordenadas, o direcionamento, a proteção de Deus, ela é clara. E você verá, você sentirá. E Deus também, é muito comum Deus te dar outras coordenadas, te enviar outras pessoas, te enviar vídeos que vão também reafirmar o que Ele está falando, o que Ele está soprando dentro de você. Você pode estar pensando aí agora: nossa, Fabiola, que problemão. Porque você diz que o Espírito Santo ele fala conosco, mas eu nunca ouvi essa voz. Por que eu não ouço o Espírito Santo? Porque você está distante demais de Deus para ouvir. O Espírito Santo ele está sempre falando conosco. Ele não para. É o nosso direcionamento, é o nosso melhor amigo. Mas se você está mais interessada, se você está ouvindo mais, se outra coisa está te governando além dos princípios de Deus, se você está habitando lugares onde Deus não é bem-vindo, você está vendo vídeos que não cultuam a grandeza de Deus, se você não lê a palavra, você está dando mais atenção a outra coisa senão Deus. Então, essa voz do Espírito Santo ela vai ficar baixa, perto de todas as outras vozes que estão conversando com você. Então, o que você tem que fazer? Se aproxime de Deus,
Queira conhecer mais o seu Deus. Leia mais a palavra, converse, esteja com pessoas que são cheias de Deus. Comece a ver vídeos que falam de Deus, histórias boas, testemunhos, algo que vai te impulsionar a continuar e não a regredir. E não apenas realidade de pecado. Cultue, saiba mais, procure mais a Deus, que o Espírito Santo ele vai se tornar mais alto dentro de você e você vai conseguir ouvir e seguir tudo que o Espírito Santo está te falando. Porque ele está aí, só que as outras vozes estão falando mais alto do que o direcionamento dele. Todos nós temos o Espírito Santo disponível dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o direcionamento que Jesus deixou dentro de nós. Então nós não estamos o ouvindo, ou às vezes não estamos o seguindo, porque outras vozes estão falando mais alto que ele. Porque a nossa dúvida ela está maior que a fé. Algo que nos faz refletir acerca desse vídeo, acerca de tudo que Deus nos ensinou através da palavra de hoje, através do Espírito Santo, é sobre a seguinte questão: por que então existem todas essas atrocidades que nós vemos? As pessoas não sentem mais compaixão pelo próximo, elas preferem ferir, elas preferem julgar, maltratar, elas não gostam de compartilhar uma palavra de bênção sobre a vida do outro, elas preferem puxar o tapete, elas não se colocam mais no lugar do outro, elas não querem mais ajudar. Por que essas atrocidades todas acontecem? Porque as pessoas deixaram de ouvir o Espírito Santo, deixaram de pedir direcionamento a Deus. E aí, outra coisa, o mal tomaram conta delas. Essa semana aconteceu algo que me deixou muito estressada, né? Uma pessoa, ela fez algo contra mim, né? Me tratou de uma forma que eu não gostei. E eu fiquei com muita raiva. E aí, eu perguntei ao Espírito Santo, eu falei assim, nossa, o que eu faço? Porque eu queria falar tudo que eu estava sentindo para aquela pessoa. E aí o Espírito Santo me falou assim, nada. E aquilo eu falei assim, não, que isso, nada? Essa pessoa fez isso comigo, eu preciso falar. E eu fiquei questionando o Espírito Santo. E aí o que eu fiz? Eu cheguei aqui em casa e eu me descarreguei em Deus. Eu desabafei tudo que eu estava sentindo. Eu coloquei a situação, a minha raiva, a minha indignação na mão de Deus. E assim que eu fiz isso, uma paz tomou conta de mim, que foi incrível assim. Então, talvez eu magoaria essa pessoa com o que eu iria falar com ela, caso eu não tivesse pedido direcionamento para o Espírito Santo e não tivesse entregado essa preocupação para Deus. Então, graças a Deus, né, Ele me deu a paz, Ele me deu a visão para saber, né, como eu iria me relacionar com essa situação, com essa pessoa acerca do que aconteceu. E eu não magoei ela como ela me magoou. Então isso foi um grande ganho. Só que as pessoas hoje em dia elas não fazem mais isso. Elas preferem maltratar mesmo, elas preferem machucar, elas preferem resolver as coisas com a cabeça cheia. E Deus nos ensina que não é assim que a banda toca, que nós devemos depositar toda a nossa confiança nele, não só a confiança, mas também tudo que nos preocupa, né? Porque deixando isso para Deus, deixando Ele ter o controle que nós não temos, Ele nos dá a paz para seguirmos com mais assertividade, para nos relacionarmos melhor com as pessoas. Então, não silencie essa voz, esse direcionamento, esse cuidado, esse amor, essa proteção de Deus através do Espírito Santo. Escute mais o Espírito Santo, converse com Ele, você não está sozinho. Através dessa confiança que você tiver no Espírito Santo, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Você terá paz, você não irá ferir mais ninguém, você irá se aproximar do seu propósito, você ajudará mais as pessoas. Então, você realmente viverá com uma paz, com um direcionamento que é necessário, porque ninguém consegue viver sem paz,
Ninguém consegue viver sem o direcionamento de Deus e nós precisamos encontrar sentido na nossa vida. E nós só encontraremos esse sentido através do propósito de Deus, através das coordenadas, do direcionamento que o Espírito Santo tem para a gente e sempre está falando com a gente. Meu Deus, eu agradeço por mais um vídeo que está finalizando. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que entraram aqui e que elas tenham saído com um direcionamento. Que o Espírito Santo agora, ele converse ainda mais alto com elas, que ele incomode ainda mais elas, para que elas sigam e sejam direcionadas pelo Senhor, porque elas verão as coisas com antecedência, elas serão direcionadas para o propósito delas, elas entrarão em oportunidades que foram feitas para elas. Através do Espírito Santo, ele nos fará ajudar mais pessoas. A paz, que excede todo entendimento, ela fará parte, ela tomará conta do nosso coração. E é isso que nós queremos ser cheios do Senhor. Então, que o Espírito Santo fale muito mais com a gente, porque o Espírito Santo, estando firme aqui dentro, é um sinal que nós estamos próximos do Senhor. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou nesse vídeo de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.